Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, estudo 12 de outubro de 1900. Os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras. Continua vindo o meu adorável Jesus. Esta manhã trazia uma densa coroa de espinhos. Atirei pouco a pouco e a pus em minha cabeça e disse: Senhor, ajuda-me a cravá-la. E ele, desta vez, quero que tu mesma crave. Quero ver o que sabe fazer e como queres sofrer por amor a mim. Eu a cravei muito bem, muito mais que se tratava de lhe fazer ver até onde chegava meu amor de sofrer por ele. Tanto que ele mesmo, todo enternecido e estritando, me disse: Basta, basta, que meu coração não resiste mais o ver-te sofrer. E me deixando muito sofrida, meu amado Jesus não fazia outra coisa senão ir e vir. Depois disso, tomou o aspecto de crucificado e me participou suas penas e me disse: Minha filha, os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras, que fazem infeliz ao homem, porque estes inimigos se introduzem até no coração e o roem continuamente, o amargam, o abatem, tanto de fazer-lhe perder toda a felicidade. E eu, sobre o Calvário, derrotei estes 3 inimigos e obtive graça para o homem de que pudesse vencê-los também ele, e restituir-lhe a felicidade perdida. Mas o homem sempre ingrato rechaça minha graça e ama raivosamente estes inimigos, que colocam o coração humano em uma tortura contínua. Dito isto, desapareceu e eu compreendia com tal clareza a verdade dessas palavras, que senti uma repugnância, um ódio para com estes inimigos. Seja sempre bendito o Senhor e tudo seja para a sua glória. Então, é muito triste mesmo, a situação do homem se deixando levar por esses inimigos, né? Principalmente o amor aos prazeres é o que mais, né, realmente, tudo, né? Tudo isso aí, realmente, as honras, as riquezas. Os 3 são fortíssimos, né? Acabam com a vida do homem. O homem, ele, por causa de um amor desse aí, ele não consegue ser feliz, porque ele coloca isso em primeiro lugar, né? O prazer, a riqueza ou a honra. Ou os 3 juntos, né? Vai saber. Então ele coloca tudo em primeiro lugar. E aí as outras coisas não o fazem feliz, porque só essas coisas o fazem feliz. As outras coisas não fazem. Então, se ele tem uma família, um casamento, ele vai ver defeito no casamento dele, vai ver defeito na família, vai ver defeito nos filhos, vai ver defeito no trabalho, vai ver defeito na mãe, no pai, nas pessoas. Só se o pai e a mãe forem os instrumentos, né? Ou aquela pessoa que é instrumento desse prazer, que dá esse prazer para ele, essa é a única pessoa que ele vai valorizar. Mas é um valor só carnal, né? No caso, só buscando ali em torno do prazer, só aquilo que importa. Teve uma história de uma vez, desses fins de casamento, a história de divórcio lá na internet, que eu achei absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. A coisa mais triste que eu já pude ouvir numa vida, na história de alguém, né? O homem, ele estava infeliz no casamento dele, muito infeliz mesmo. Já estava, só que não tinha coragem de acabar com o casamento. Porque a culpa era dele, né? Ele sabia disso. Mas ele colocou a culpa toda na mulher, falando que a mulher dele que não satisfazia ele no prazer, né? Na parte carnal do sexo. E aí falava que a mulher dele não tinha interesse, então ele também não tinha interesse. Desde o 2º ano de casado já não tinha interesse. E aí ele vai levando esse relacionamento, levando, já faz anos esse relacionamento. Mas só que no fundo ele tá levando porque ele sabe que o problema é ele, né? E ele tá escondendo um segredo da esposa às 7 chaves, né? E do mundo inteiro. Ele esconde um segredo, ele só conta para a psicóloga. E aí ele fala pra psicóloga a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E ela fala pra ele ter força, e ele não sei o quê. Mas é por causa né, da sexualidade, né? E o problema dele, sexual, a gente pensa que é uma coisa assim simples, mas não é, é muito grave. Desde os 12 anos de idade, a mãe dele que o iniciou no sexo. A própria mãe dele.
E a mãe dele é muito fogosa, muito, e não nega de jeito nenhum nada para ele nessa área. Então, ele tem a mãe dele para saciá-lo quantas vezes ele precisar. E ele gosta. E ele não abre mão da mãe dele. Mas a culpa é da mãe dele por ter iniciado o menino numa época que ele nem tinha condições, né? Então, assim, ele cresceu com isso, né? E nem sabe que isso é pecado, porque a própria mãe, né? É muito triste, mas ele sabe que é pecado. Hoje ele tá sofrendo muito, ele falou que é uma tortura constante a vida dele, mas só que ele fala que a culpa é do casamento, mas não é. Ele vai ver que depois que ele se separar da mulher dele, ele vai continuar na mesma tortura, né? Não tem como ser feliz, né? Fazendo isso, né? Esse pecado tão terrível que é o incesto. Não tem como ser feliz. E aí ele é um homem que, né, que tá colocando a culpa na esposa, mas não é. Então, assim, é triste, é muito triste. E a psicóloga deveria ter falado isso pra ele, né? Ou falou e ele não quis repetir o que a psicóloga falou, né? Que a culpa foi toda da mãe dele, que ele não tem culpa, né? Ele foi abusado pela mãe, agora ele tá preso a uma situação, né? Por causa do abuso e tudo mais. Mas ele não deve ver a mãe dessa forma, porque no relato dele, ele não fala mal da mãe dele, ele fala que a mãe dele está disposta, é uma mulher disposta a ele. Quantas vezes ele precisar, quantas vezes. Se for 5 vezes por dia, a mãe dele está lá disposta, 100%, para fazer tudo como ele gosta, do jeito que ele quer, 100%, em todos os anos. Mas a esposa dele não. Então, assim, mas a esposa dele é normal, a mãe dele que é doente mental, né? Então, assim, é triste. E aí você vê quanto que isso realmente faz infeliz o ser humano, né? Como então os exemplos que Deus traz pra gente nessas histórias que a gente assiste reais, verídicas, são tristes demais, mostrando de verdade o quanto que o homem ele não quer se salvar, né? O quanto ele está preso mesmo, muitas vezes no pecado e ama o pecado, né? Ama mesmo, amor ao prazer. E o pecado é tudo o que ele precisa para ser feliz. Ele pensa, mas depois ele vai ver que não é. Então é muito triste mesmo. A gente tem que rezar muito por essas almas para que Deus possa convertê-las, né? 14 de outubro de 1900. O perigoso flagelo dos burgueses. Só a inocência atrai a misericórdia e mitiga a justa indignação. Esta manhã me sentia tão aturdida que não reagia. Nem podia ir, como o habitual, em busca de meu sumo bem. De vez em quando se movia dentro de mim e se fazia ver, e me abraçando toda, me compadecendo, me dizia: Pobre filha, tens razão de não poder estar sem mim, como poderias viver sem ter o amado? E eu, perturbada por tuas palavras, disse: Ah, meu amado, que duro martírio é a vida, por os intervalos em que sou obrigada a estar sem ti. Tu mesmo dizes que tenho razão nisto e logo me deixas? E ele se escondeu, como se não quisesse que eu ouvisse o que eu dizia. E eu fiquei de novo no meu tumulto, não podendo dizer mais nada, e vendo-me de novo turbada, disse: Tu és todo meu contentamento. No teu coração encontro verdadeiro repouso, e repousando sinto nele as mais queridas delícias. E eu, sacudindo-me de novo, disse-lhe: Também para mim tu és todo o meu contentamento, tanto que todas as outras coisas não são para mim senão amarguras. E ele, retirando-se de novo, me deixou meio a falar, ficando mais perturbada que antes. E assim continuou esta manhã. Parecia que tinha vontade de jogar um pouco, mas depois me senti fora de mim mesma e vi que vinham pessoas desconhecidas vestidas de burgueses. E as pessoas, ao vê-las todas, se horrorizavam e davam um grito de espanto e de dor, especialmente as crianças. E diziam: Se estes nos caem em cima, para nós tudo terminou. E acrescentavam: Escondam as jovens, pobre juventude se chega à mão destes. Então eu, dirigindo-me ao Senhor, lhe disse: Piedade, piedade, Senhor, misericórdia, afasta este flagelo tão perigoso para a mísera humanidade. Te movam a compaixão, as lágrimas da inocência. E ele: Ah, minha filha, só pela inocência tenho consideração pelos outros. Só ela me arranca a misericórdia e mitiga minha justa ira. Então aí as pessoas perguntam: o que é o burguês? Né? Burguês é justamente, eu acredito que seja, né, o que realmente é, né? Burguesia, né? Que vende as coisas, né? Burgueses, burgueses são pessoas que vendem as coisas e por isso é um flagelo porque traz ali, vamos ver aqui, eles são os meios de produção e capital, tal. São os donos da indústria, né? E eles querem, tipo, levar os jovens para trabalhar para eles né, e eles em troca de terem os meios ali para comprar coisas, né? Para poder deixar todo o sistema capitalista das pessoas ficarem presas ao produto, né, aos produtos, a necessidade de comprar, né, ao consumo, ser consumistas, né. Então, a burguesia é um flagelo que
que traz toda essa realidade de fazer as pessoas ficarem presas à, à atividade comercial, né? A querer comprar, comprar, comprar sem parar. Então é isso que eu entendo por burgueses, né? Então para ela é ruim porque vai acabar com a inocência dos jovens, porque eles, né, vão ter que trabalhar, correr atrás, tendo que ter o dinheiro para comprar as coisas que querem comprar carro, querem comprar casa, querem comprar, né, isso, aquilo, querem ter aquilo, querem então, e isso tira toda a atenção de Deus. A pessoa só tem a função de comprar, e de ter e de adquirir. Então Deus não fica mais em primeiro lugar. Então por isso que ela fala disso, que tira a inocência dos jovens, porque os jovens estão ali buscando, né, uma religião e tal, e aí quando vem essas coisas, eles largam a religião de lado e vão viver para essas coisas. Isso é primeiro lugar. E isso é uma tragédia muito grande. Então é isso que ela tá triste, né? E é isso. Sobre o que ela vive com Jesus, a gente já era acostumado a comentar bastante, então eu pulo essa parte e já vou no que é aquilo que Jesus está conversando com ela, tá bom? Deus abençoe. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4. 12 de outubro de 1900. Os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras. Continua vindo, meu adorável Jesus. Esta manhã trazia uma densa coroa de espinhos. Atirei pouco a pouco e a pus em minha cabeça e disse: Senhor, ajuda-me a cravá-la. E ele: Desta vez quero que tu mesma a crave. Quero ver o que sabe fazer e como queres sofrer por amor a mim. Eu a cravei muito bem, muito mais que se tratava de lhe fazer ver até onde chegava meu amor de sofrer por ele. Tanto que ele mesmo, todo enternecido e estreitando-me, disse: Basta, basta, que meu coração não resiste mais o ver-te sofrer. E me deixando muito sofrida, meu amado Jesus não fazia outra coisa senão ir e vir. Depois disso, tomou o aspecto de crucificado e me participou suas penas e me disse: Minha filha, os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, às riquezas e às honras, que fazem infeliz ao homem, porque estes inimigos se introduzem até no coração e o roem continuamente. O amargam, o abatem, tanto de fazer-lhe perder toda a felicidade. E eu, sobre o Calvário, derrotei estes 3 inimigos. E obtive graça para o homem, de que pudesse vencê-los também ele, e restituir-lhe a felicidade perdida. Mas o homem, sempre ingrato, rechaça minha graça e ama raivosamente estes inimigos, que colocam o coração humano em uma tortura contínua. Aí, assim, é interessante a gente entender, né, que Jesus está falando assim, por que que, como assim, né, o amor aos prazeres, às riquezas e às honras traz infelicidade, fazem infeliz ao homem? Porque alguém pode ler isso aqui e falar assim, não, mas é o contrário, o dinheiro vai trazer a felicidade, o prazer, a riqueza, as honras, é felicidade, isso aqui é felicidade. Não é, traz infelicidade. Aí a gente tem que entender como assim, né? Como assim o amor, riqueza, honra vai trazer infelicidade? É o amor, ele está falando que o amor às riquezas, o amor aos prazeres, o amor às honras traz infelicidade. Porque o que acontece? Se você, por exemplo, se você ama o prazer da carne, o prazer, por exemplo, sexual, sensual, sexual, alguma coisa assim, a pessoa vira escrava disso, vira uma escravidão. Ela tem amor a isso, ela é uma coisa que te escraviza. Que se você está feliz só enquanto você está ali, naquele momento, mas depois acabou sua felicidade. E é um prazer momentâneo, é um prazer que... E esse prazer, se ele for desordenado, traz consequências de doença, traz a morte, traz doença. Se você ficar... se você não se domina, não só na sexualidade, mas, por exemplo, seu prazer for comer doce, se você se empanturra de doce, o dia inteiro você busca o tempo todo esse prazer de comer um doce.
o prazer de comer, o prazer no comer, no paladar, no beber, você vai morrer. Com a diabetes, com gordura no corpo inteiro, você vai morrer, você não vai, o seu corpo não vai suportar, o seu cérebro não vai suportar essa carga tão grande de açúcar, não vai, vai trazer morte. E aí, mas se você ama isso, e só busca isso, aí enquanto você está ali comendo, você está feliz, mas assim que acaba de comer, acabou o prazer. Acabou a felicidade, acabou. E isso é uma felicidade que não é felicidade, é uma coisa que passa. Aí a pessoa busca honra. Toda hora ela vai estar. Sabe, é uma coisa que te escraviza, porque você faz tudo pensando em ser reconhecido. E o seu amor, a sua felicidade, o que você busca é ter honra. É uma coisa que você não tem, não vai conseguir. Sempre você vai querer mais e mais e mais. Aí você vai conseguir, por exemplo, alguma coisa hoje, mas aí amanhã você quer mais e mais e mais e não acaba. Então, essa falta de domínio dos sentidos, né, traz escravidão. Estes, inimi estes inimigos se introduzem até no coração e roem continuamente o amargo, o abatem tanto de fazer-lhe perder toda a felicidade, perde toda a felicidade. Se você colocar a razão da sua felicidade em coisas da terra, em coisas humanas da terra, você vira escravo, você perde a sua felicidade. Então, se a gente vive só buscando prazer, buscando a felicidade nas coisas da terra, você vai ser muito infeliz, porque não existe felicidade nas coisas da terra, somente assim, quando a gente coloca, tipo assim, toda, não é que, por exemplo, que não tem uma felicidade, um prazer em você se alimentar, mas tem uma ordem, né? O prazer, a felicidade verdadeira, a felicidade está na vontade de Deus, quando a gente ordena tudo em Deus, como Deus pensou, como no plano de Deus. Aí fica, quando tudo fica no seu lugar, na ordem estabelecida por Deus, aí existe a felicidade. Mas se a pessoa busca só, se ela ama só o prazer, as riquezas, as honras, vai ser muito infeliz, porque não existe felicidade. Vai ser uma decepção atrás da outra. Não existe felicidade nessas coisas. Não tem felicidade lá. É um engano, é uma mentira, é um engano. E aí Jesus veio. Aí ele falou aqui, e eu sobre o Calvário derrotei estes 3 inimigos, os prazeres, as riquezas e as honras. E obtive graça para o homem de que pudesse vencê-los também ele, e restituir-lhe a felicidade perdida. Jesus vem ensinar para a gente. A verdadeira felicidade é renunciar a todas essas coisas. E ele renunciou totalmente à honra, porque ele foi o trono dele, a cruz. Ele renunciou ao trono de honras. E o prazer dele e o trono dele, a cruz. E ele veio trazer a felicidade perdida. Mas o homem sempre ingrato rechaça minha graça e ama raivosamente estes inimigos que colocam o coração humano em uma tortura contínua. Porque não tem felicidade nessas coisas, nas riquezas, no prazer, nas honras. A felicidade não está ali. A felicidade é viver na vontade de Deus. Não existe outra. Não existe. Dito isto, desapareceu, e eu compreendia com tal clareza a verdade destas palavras, que sentia uma repugnância, um ódio para com estes inimigos. Então é isso que a gente tem que ter. Repugnância de honra, de riquezas, desse amor às riquezas, desse amor aos prazeres, né? E encontrar a nossa felicidade e a vontade de Deus. Independente se é uma vontade se é uma coisa que sacrifica seu eu, né? Se é uma perseguição, humilhação, se é uma vida. Se tiver dor, a gente vê a felicidade na dor, porque é a vontade de Deus. Dito isto, desapareceu com clareza a verdade, e ela entendeu com clareza a verdade dessas palavras, que sentiu uma repugnância e um ódio para com estes inimigos. E é realmente, o livro do céu traz essa clareza para a gente. O livro do céu, que é a palavra de Deus, né? Jesus falando, traz essa clareza. A gente vê claramente, realmente, a felicidade é a vontade divina. Posso estar sofrendo, posso estar passando por dificuldades,
Mas a minha felicidade, eu estou feliz, estou em paz, estou feliz, eu encontrei a verdadeira felicidade na vontade divina. Realmente, tudo que Jesus fala deixa muito claro para a gente tem essa clareza muito grande e a gente encontra, realmente vive essa felicidade. E entende que tudo isso, riquezas, prazeres da terra, tudo a felicidade não é isso. Não quer dizer que a gente não tenha felicidade, assim, com as coisas humanas. Tem, mas é tudo ordenado em Deus. A gente vê só Deus, a vontade dele. E aí a gente vive a felicidade tanto quando a gente está numa situação boa ou não tão boa, digamos assim, né? Seja sempre bendito o Senhor e tudo seja para a sua glória. Aí no volume 4, 14 de outubro de 1900. O perigoso flagelo dos burgueses. Só a inocência atrai a misericórdia e mitiga a justa indignação. Esta manhã me sentia tão aturdida que não reagia, nem podia ir com o habitual em busca de meu sumo bem. De vez em quando se movia dentro de mim e se fazia ver, e me abraçando todo e compadecendo me dizia: Pobre filha, tens razão de não poder estar sem mim. Como poderias viver sem teu amado? E eu, perturbada por suas palavras, disse: Ah, meu amado, que duro martírio é a vida por intervalos em que sou obrigada a estar sem ti. Tu mesmo o dizes que tenho razão nisto, e logo me deixas? E ele se escondeu, como se não quisesse que eu visse o que me dizia. E eu fiquei de novo no meu tumulto, não podendo dizer mais nada. E vendo-me de novo turbada, disse: Tu és todo o meu contentamento. No teu coração encontro o verdadeiro repouso, e repousando, sinto nele as mais queridas delícias. E eu, sacudindo-me de novo, disse-lhe: Também para mim tu és todo o meu contentamento, tanto que todas as outras coisas não são para mim senão amarguras. E é isso que acontece, né, com a gente, com a alma que vive na divina vontade. O amor não é pelos prazeres, pela riqueza, pelas honras. A felicidade a gente encontra no coração de Deus, em estar com Ele, em viver nele, viver em nós, na vontade dele. É isso que é a felicidade. Todo contentamento é estar em ficar com Deus, em estar com Ele, em ter Ele no coração, a vida dele na nossa vida, a vontade dele. É isso que é o contentamento. O resto não importa. O resto, assim, aí se eu tenho uma alegria, por exemplo, de estar saboreando um alimento, por exemplo, bebendo uma água, é porque é a vontade dele e a minha felicidade é a vontade dele. E não em si, eu vejo assim, ele, a vontade dele está ali. E ele é tudo, né? Vejo ele em tudo, na água que bebe, no céu, em tudo. Aí um trecho que eu li hoje, achei tão lindo, ele falando assim, que em toda a criação se vê o seu Criador, em toda a criação, ele está em toda a criação. Então você sente felicidade por isso, porque você vê ele, a vontade dele, que a vida de tudo que tem é ele, é a vontade dele. E ele, retirando-se de novo, me deixou meio a falar, ficando mais perturbada que antes. E assim continuou esta manhã. Parecia que tinha vontade de jogar um pouco. Depois disso, me senti fora de mim mesma e vi que vinham pessoas desconhecidas, vestidas de burgueses. E as pessoas, ao vê-las, todas se horrorizavam e davam um grito de espanto e de dor, especialmente as crianças, e diziam: Se estes nos caem em cima, para nós tudo terminou. E acrescentavam: Escondam as jovens, pobre juventude se chega às mãos destes. Então eu, dirigindo-me ao Senhor, lhe disse: Piedade, misericórdia, afasta este flagelo tão perigoso para a mísera humanidade. Te movam a compaixão as lágrimas da inocência. E ele: minha filha, só pela inocência tenho consideração pelos outros. Só ela me arranca a misericórdia e mitiga a minha justa ira. Na, na, na Itália, o que acontece? Na Itália, eu estava lendo uma situação assim, ó, que na Itália teve uma época que o governo, que a maioria, o centro da Itália era governado pelo Papa, pela igreja. Isso há muito tempo, antes desse trecho que você escreveu, bem antes.
Até 1870, e aqui é 1900, né? Até 1870, a Itália era governada pelo Papa, pela Igreja. O centro ali da Itália era governado pelo Papa. E aí aconteceu uma revolução, tipo uma revolução, não sei explicar direito, uma revolução, e secularizou. Então, o governo não é mais do Papa, tomou. Aí ficou só, depois do concílio lá de Latrão, aí a sede do Papa ficou só ali o Vaticano, aquele pedacinho ali da Itália, que é o país. Aí se formou o país lá do Vaticano, que é a sede da igreja. Só que antes era bem maior. Então, ela foi sendo acontecendo essa secularização. A Itália foi sendo, tipo, tomada pelos governos secular e não mais pela igreja. Então, esses burgueses significa, assim, que a influência secular, a influência dos pensamentos socialista, pensamento capitalista, pensamento que ia contra a moral cristã, basicamente assim. Quer dizer assim, não é o conceito de burguês que a gente conhece hoje, só o conceito assim econômico, uma pessoa burguesa assim que é rica, tipo assim, né, que a gente pensa assim, burguês é uma pessoa rica, mas é no sentido assim da moral, pessoas que tinham um pensamento totalmente contra a moral cristã. E aí quando ela viu, se espantou, né, porque são pessoas que iam trazer pensamentos contrários à fé cristã, à moral cristã. E a Itália era muito, até então, era o Papa que era o governante do centro ali da Itália. Era a igreja que governava, que tinha o governo da Itália. Então foi secularizando, então ela viu, né, pessoas, se eixos nos caem em cima, para nós tudo terminou, porque vai trazer pensamentos contra a moral cristã. E aí ela falou, então, dirigindo ao Senhor, lhe disse, piedade, misericórdia, afasta este flagelo tão perigoso para a mísera humanidade. Te movam a compaixão as lágrimas da inocência, as crianças, né, espantadas, horrorizadas por causa desses burgueses. E Jesus disse, minha filha, só pela inocência eu tenho consideração pelos outros. Só ela me arranca a misericórdia e mitiga a minha justa ira. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Minha mãe feche a divina vontade em minha alma para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Estudo 10, Livro do Céu, volume 4, capítulo 18, 12 de outubro de 1900. Os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras. Continua vindo, meu adorável Jesus. Esta manhã trazia uma densa da coroa de espinhos. Atirei pouco a pouco e a pus em minha cabeça e disse, Senhor, ajude-me a cravá-la. E ele, desta vez quero que tu mesma a crave. Quero ver o que sabe fazer e como queres sofrer por amor a mim. Quero ver o que sabe fazer e como queres sofrer por amor a mim. O quão disposto está, a sofrer somente por amor a Jesus. O quão desapegado de si se encontra. Eu a cravei muito bem, mas que se tratava de lhe fazer ver até onde chegava meu amor de sofrer por ele. Eu a cravei muito bem, muito mais que se tratava de lhe fazer ver até onde chegava meu amor de sofrer por ele. Tanto que ele mesmo, todo enternecido e estreitando, me disse, basta, basta, que meu coração não resiste mais o ver-te sofrer. Aqui ela vive esta realidade palpável, fisicamente, Jesus diante dela, esperando para ver até que ponto ela chega e tal. Mas de igual forma com cada um de nós, até onde estamos dispostos a ir por amor a Jesus. O que estamos dispostos a aceitar por amor a Ele, a nos submeter,
Uma vez que na divina vontade é entregarmos como um todo a Ele, só para a maior glória dele, por amor a Ele, pela salvação das almas, né? Para formar o orvalho benéfico, né? Fazer, dar a Ele o que os outros não dão. E é propriamente isso aqui. Né? Não é necessário Ele nos fazer vivenciar isso aqui como se deu com a Luísa, né? De forma tão palpável, mas nos acontecimentos da nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Assim como está dizendo o título, os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, às riquezas e às honras. Portanto, de igual forma, a coroa de espinho dos homens. Né? O quão obcecado por prazeres as criaturas são, né? por riquezas, por coisas, por bens, né? Por honras. Sobretudo na questão do prazer e do bem material, né? Na riqueza. O quanto você está disposto a desapegar de tudo isso para, né, permanecer e estar junto com Ele, vivendo a vontade dEle. E isso continuamente, diariamente. Né? Jesus quer ver da parte da criatura o quão disposta ela está, né? Não só com palavras, mas com atos. O quão unida a Ele ela está, como Ele disse, né, no Evangelho hoje. Né? Quem não recolhe comigo, dispersa. Né? Não tem mais ou menos, não tem, né, uma neutralidade. Ou é ou não é, né? Ou estamos juntos ou não. E isso Ele quer ver da parte da criatura. Ele dá a graça, mas a criatura também tem que vir com a firmeza do propósito. Portanto, como ela disse, eu gravei bem, muito mais, porque se tratava de lhe mostrar até onde chegava meu amor de sofrer por ele. Tanto que ele mesmo, todo enternecido e estreitando, me disse: basta, basta, que meu coração não resiste mais o ver-te sofrer. E me deixando muito sofrida, meu amado Jesus não fazia outra coisa senão ir e vir. Depois disso, tomou o aspecto de crucificado e me participou suas penas. E me disse: minha filha, os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, às riquezas e às honras, que fazem infeliz ao homem. Né? Ele se desgasta, ele se consome por estas coisas, que o torna infeliz e ainda assim não rompe com isso. Né? Ele tem nessas coisas a vida, o centro da vida dele. Né? Que não consegue, que vai morrer com isso. Né? A pessoa já está doente, o maldito cigarro mesmo, a pessoa já está doente e muitas das vezes ela não rompe com isso, não larga a mão. Né? Eu vou morrer com isso, eu vou morrer fumando. E tantas outras coisas. E assim, primeiro ele veio, participou, né, dela da coroa de espinhos. Ela lhe correspondendo, ele voltou crucificado, né, sofredor, crucificado, participando ela, né, as dores da sua paixão, da sua crucificação. Ou seja, né, fiel ao pouco, ele confiará mais. Né? Se sou fiel ao pouco, ele lhe confiará mais. Portanto, só cabe a Jesus o dizer basta. Né? Uma vez que a nossa vida está nas mãos dele, como num outro trecho que se dá o mesmo, né? Jesus vem com uma vara na mão, com bolas de fogo na ponta, e Luísa diz, né? Não me bata me bate com a vara, mas não com as bolas de fogo. E Jesus vai embora, né? Jesus a deixa. Ou seja, ele, né, não impõe a criatura, mas espera a deliberada vontade dela, né? Unir-se à vontade dele. E é nítido ver que a criatura tem uma grande disposição para sofrer, né, pelas coisas terrenas e de igual forma também uma grande resistência para sofrer as coisas em nome de Deus, por Deus.
propriamente como ele disse, os maiores inimigos do homem. Né? Os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, às riquezas e às honras, que fazem infeliz o homem. Porque estes inimigos se introduzem até no coração e o roem continuamente, o amargam, o abatem, tanto de fazer-lhe perder toda a felicidade, e eu sobre o Calvário derrotei estes 3 inimigos. Né? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, né? Estes inimigos se introduzem até o coração e o roem continuamente, o amargam, o abatem, tanto de fazer-lhe perder toda a felicidade. Porque muitas vezes eu sei que está errado, eu sei que é errado, mas eu vou fazer mesmo assim, eu tenho que fazer. Pessoas já me disse desta forma. Eu sei que está errado. Até se for pecado, Deus que me perdoe. Ela tem consciência, mas faz mesmo assim. Ah, eu não consigo, é mais forte do que eu. Realmente, se apoia em si mesmo, não consegue mesmo. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então é recorrer a Ele. Ele quem venceu, quem vence. Como ele mesmo diz aqui, eu sobre o Calvário derrotei esses 3 inimigos. Portanto, vinde a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Eu derrotei esses 3 inimigos, esses piores inimigos, e obtive graça para o homem de que pudesse vencê-los também ele, e restituir-lhe a felicidade perdida. Mas o homem sempre ingrato rechaça a minha graça, e ama raivosamente esses inimigos, que colocam o coração humano em uma tortura contínua. A vontade humana, ela sem Deus é inimiga do homem, né? Inimiga de Deus e, portanto, inimiga do homem. As palavras da serpente que está impregnada nela, né? Não servirei a Deus. Não servirei a Deus. Servirei a mim mesmo, ao meu umbigo. Serei como Deus. E, portanto, sofre, como diz aqui, né? Ama raivosamente esses inimigos que colocam o coração humano em uma tortura contínua. Dito isso, desapareceu e eu compreendia com tal clareza a verdade destas palavras, que sentia uma repugnância, um ódio para com estes inimigos. E é esse sentimento que precisa se ter, para com as paixões, a riqueza e as honras. O desprezo de si e o amor a Deus. É preciso odiar, é preciso ter repugnância, e não mais um gosto, não mais ver como um atrativo. Seja sempre bendito o Senhor e tudo seja para a sua glória. Essa repugnância virá a partir dos conhecimentos, da convivência com a palavra, com a verdade, com os ensinamentos da divina vontade. Onde o humano vai se perdendo o gosto e vamos nos apegando ao divino, à vida divina. Até que se torna inconcebível determinadas atitudes. Até que se torna natural os atos na divina vontade. E a repugnância aos atos correspondentes à vontade humana. Seja sempre bendito o Senhor e tudo seja para a sua glória. Volume 4, 319. 14 de outubro de 1900. O perigoso flagelo dos burgueses. Só a inocência atrai a misericórdia e mitiga a justa indignação. Esta manhã me sentia tão aturdida que não reagia, nem podia ir como o habitual em busca do meu sumo bem. De vez em quando se movia dentro de mim e se fazia ver, e me abraçando toda e compadecendo, me dizia:
Pobre filha, tens razão de não poder estar sem mim. Como poderias viver sem teu amado? E eu, perturbada por suas palavras, disse: Ah, meu amado, que duro martírio é a vida por os intervalos em que sou obrigada a estar sem ti. Tu mesmo dizes que tenho razão nisto, e logo me deixas? E ele se escondeu como se não quisesse que eu visse o que me dizia. E eu fiquei de novo no meu tumulto, não podendo dizer mais nada, e vendo-me de novo turbada, disse: Tu és todo o meu contentamento. No teu coração encontro o verdadeiro repouso, e repousando, sinto nele as minhas queridas delícias. E eu, sacudindo-me de novo, disse-lhe: Também para mim tu és todo o meu contentamento, tanto que todas as outras coisas não são para mim senão amarguras. E ele, retirando-se de novo, me deixou meio a falar, ficando mais perturbada que antes. E assim continuou esta manhã. Parecia que tinha vontade de jogar um pouco. Depois disso, me sentia fora de mim mesma e vi que vinham pessoas desconhecidas vestidas de burgueses. E as pessoas, ao vê-las, todas se horrorizavam e davam um grito de espanto e de dor, especialmente as crianças, e diziam: Se estes nos caem em cima, para nós tudo termina. E acrescentavam: Escondam as jovens, pobre juventude se chega às mãos destes. Então eu, dirigindo-me ao Senhor, lhe disse: Piedade e misericórdia, afasta esse flagelo tão perigoso para a mísera humanidade. Te movam a compaixão as lágrimas da inocência. E ele: Ah, minha filha, só pela inocência tenho consideração pelos outros. Só ela me arranca a misericórdia e mitiga minha justa ira. Em contrapartida, a investida que fazem, né, de modo a levar nossas crianças a perderem a sua inocência. Já logo cedo já querem inseri-las numa vida sexual, numa promiscuidade, num autoconhecimento do corpo, né, como eles dizem. Precisa a criança se tocar para ela se conhecer, né, para saber como é e tudo mais, né. Então é essa insistência de fazer já perder o quanto antes esta inocência em nossas crianças, inserindo-as na promiscuidade, na vida sexual. E isso da parte de todos, até dos próprios pais, né? Chegamos num ponto que os próprios pais vivem a exibir os seus filhos na internet, sexualmente, sexualizando-os. Né? Como eu ouvi que da boca de uma mãe mesmo, o que é bonito é para se mostrar. Se eu tivesse um corpinho assim também, eu ia andar desse jeito. Né? Então é estranho, é desesperador ouvir certo tipo de coisa de mães. Né? Aquele que primeiro deveria guardar é o primeiro que sai oferecendo. Né? Se os próprios pais já não zelam pela pureza e integridade dos filhos, o que serão dessas crianças? O que serão quando estiverem, né, na fase adulta? Como estarão? Né? O quão distante de Deus estarão? Porque, né, como diz quem entra na via da impureza sai da via da fé. Né? Se perdendo a inocência, caminha a passos largos a promiscuidade. Mas vê isso como uma atitude virtuosa. Né? Vê-se isso como uma atitude virtuosa. Já criança, os outros olham e falam: Nossa, esse aí quando crescer vai dar trabalho, né, para as meninas. Ah, vai dar trabalho. Puxa vida, é demoníaco as conversas.
É nítido ver que quer-se claramente que inicie-se esta vida promíscua o quanto antes. E aí a questão dos burgueses, né? A questão dos que têm dinheiro, né? A realidade lá da ilha de Marajó e tantos outros lugares, né? Hoje já não mais distante, mas dentro da nossa própria casa, né? Na casa do vizinho, na nossa rua, né? Se está pagando, se está entrando um bom dinheiro, não faz mal. É por uma boa causa. Então, como diz aqui, né? Se estes nos caem em cima, para nós tudo terminou. E acrescentavam: escondam as jovens, né? Escondam as jovens. Pobre juventude, se chega às mãos destes. Então eu, dirigindo-me ao Senhor, lhe disse: piedade e misericórdia, afasta esse flagelo tão perigoso para a mísera humanidade. Te movam a compaixão as lágrimas da inocência. Se diz, para baixo todo santo ajuda, né? Se dizia, hoje já não se ouve mais isso. Para baixo todo santo ajuda. Não, para baixo quem ajuda é a vontade humana e o demônio. Né? O céu é subida, então é preciso renúncia, é preciso, né, suor, sangue, lágrima, gastar tempo com nossas crianças. Como uma pessoa me disse, queria tanto que a minha irmã fosse para fazer a catequese, fosse à missa, participasse da igreja. Mas como? Se você mesmo não vai, você não é para ela um exemplo, um incentivo? Como você, né, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Tá? Então é preciso dispor de tempo. Se você não tem tempo, o mundo tem. Né? Os coleguinhas têm, as falsas amizades têm. Tempo de sobra para levar para o caminho errado, para os perder. Né? Que até o que está dizendo aqui, escondam as jovens. Né? Gaste tempo com elas, ocupe-se delas. Né? Ensine o caminho para elas. Ensinar o caminho é pegar na mão e levar, são crianças. Daí depois, quando crescer e quiser tomar outra direção, aí está, né, na liberdade dela. Mas foi dado, passado a ela o conhecimento. Mas já não se quer fazer isso, né? Porque já não se faz. Em muitas famílias já não se faz, né? O exemplo tem que partir dos mais velhos. Né? Que Jesus está dizendo: a minha filha, só pela inocência, tenho consideração pelos outros. Só ela me arranca a misericórdia e mitiga a minha justiça, minha justa ira. Né? Então é ter também os adultos essa inocência, como Jesus disse, né? Se não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Então é preciso essa pureza, né? Essa inocência, essa busca de santidade, né? A participação, como ele diz no Evangelho, né? Quem comigo não recolhe, dispersa, né? Ou tá comigo ou não tá, não tem meio termo. Né? Então, sermos esse canal de graça para os nossos, e na divina vontade, mais ainda, sermos esse canal de graça para a humanidade, para todos, né? Vivendo aqui fundidos, né? À vontade querida de Deus, correspondendo à sua divina vontade, né? Que eu sofrendo a coroa de espinhos, as suas penas, a crucificação, né? E tudo que Ele nos quiser participar, e com toda esta pureza, com toda essa inocência, com toda essa reta intenção de viver, de sofrer só por amor a Ele, né? E não ter cumplicidade com as obras, né, infrutíferas das trevas, como vai dizer a palavra, mas denunciá-las abertamente, né? Não ter cumplicidade. Mas não pode falar porque fulano vai ficar com raiva e meu filho vai brigar comigo, né? Eu tenho medo dele avançar em mim, né? E tantas outras coisas. Então deixa. Minha filha está namorando, eu vou sair com meu marido para eles poder ficar, né, tranquilo em casa sem ter que ir para motel.
Então é uns absurdo que não dá para entender, porque é pessoa da igreja, que participa da igreja. Então no motel não pode ir porque é católico, mas aí eu saio com o marido para liberar a casa para eles. Não tem lógica, não tem cabimento. Né? E se normaliza. Né? Se normaliza. Para não arrumar confusão com o filho. Né? Os pais muitas vezes não têm mais autoridade dentro da casa, é os filhos que mandam. Né? E aí quando foge ao controle, eu tenho medo, porque se eu falar alguma coisa para ele, ele pode avançar em mim. Só pela misericórdia, né? Que se forme o trabalho benéfico a fim de que ilumine as consciências e as pessoas estejam, né, de fato empenhadas a mostrar para Jesus o quanto, até onde vão por amor a Ele. Tá? Por amor a Ele, fazer o que é preciso ser feito, se ainda não fez. Né? Se tem receio, se tem medo, né? Romper com todo esse medo, todos esses receios e corresponder verdadeiramente à finalidade a que fomos criados. Né? A amar a Deus, a ser para Deus, a ser luz no mundo, sal da terra. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.